Vamos fazer agora, meus queridos feras e aprovados, Entender Equilíbrios, indicadores de ácidos e bases, questão 1 do nosso material, o EMA 2023, 60 mais, né, primeira fase. Os ácidos e as bases, duas classes importantes de compostos, têm algumas propriedades em comum. Soluções ácidas e bases, por exemplo, podem mudar de cor de pigmentos vegetais. O suco de repolho é normalmente roxo azulado ao adicionarmos ácido e se torna vermelho, ele se torna vermelho, desculpa. O suco de repolho é normalmente roxo azulado. Ao adicionarmos ácido, ele se torna mais vermelho. Já a adição de uma base produz a cor amarela. A explicação para esse fenômeno é que o repolho roxo contém pigmentos, as antocianinas, que são capazes de alterar sua estrutura e, consequentemente, a coloração de acordo com o meio ácido ou básico em que se encontra. O resultado para um experimento realizado a temperatura ambiente, lembrando que a temperatura ambiente é a temperatura de 25 graus Celsius, em uma substâncias em que substâncias ácidas, tubo de 2 a 6, e as substâncias básicas, tubos de 8 a 10, são adicionadas ao suco de repolho mostrado na figura abaixo, de modo a produzir uma escala de pH alternativa. Então tá aqui a escala de pH alternativa, né? Nós temos aqui os tubos, ó, 2, 3, 4, 5, beleza. Os tubos, agora vamos para a pergunta da questão. 3 e 10 são, respectivamente, substâncias com pH baixo, alto. Olha só, ele me disse que quando vamos voltar lá, ele me falou aqui, ó, que o suco de repolho, ele geralmente é roxo azulado. Se você adicionar um ácido, ele vai ficar vermelho. Já a adição de uma base, ele fica meio amarelado. Então, nós vamos pegar apenas os tubos que ele está falando, que é o tubo 3 e 10. Então, aqui está o tubo 3. Aqui está o tubo 3. E aqui está o tubo 10. Observe que o tubo 3 ele está muito próximo do 2, que é vermelho. Beleza? E o tubo 11, que é o amarelo. Só que para cá, ele ficou ácido, né? Para cá ele ficou ácido por causa da cor. E aqui ele ficou básico. E aí você vai lembrar a relação de pH e acidez. Beleza? Quanto maior for o pH, menor é a acidez. Quanto menor for o pH, maior é a acidez. Então aqui os pHs são mais, você quer mais ácido, estão menores. Aqui o pH estão maiores. Então no tubo 3, que é um tubo que está próximo do tubo vermelho aqui, ou seja, ele tem uma acidez alta, mas tem um pH baixo. Já o 10, ele está ficando perto do amarelo, que é básico. Ele tem um pH alto, mas uma acidez básica, uma acidez baixa, porque ele está se tornando básico, né? Ele é básico. Bacana? Então, você aqui, questãozinha fácil, o tubo 3, respectivamente, é baixo, tem um pH baixo, e o outro é ácido. É só você lembrar quando a gente estuda a escala de pH, né? A escala de pH a 25 graus Celsius, a uma temperatura de 25 graus Celsius, ele sai do 0, 7 e vai até 14. De 0 a 7 é sempre bom lembrar, ele é uma solução ácida. Isso é a escala de pH, tá? De 7 a 14, ele é uma solução básica. E quando você tem um pH 7, a solução é neutra. Bacana? Essa foi uma questão fácil, não foi uma questão difícil, não.